parabenizar a Caixa de Assistência e a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, nas pessoas da Carol e da Verane, pela iniciativa do evento, pela organização do evento. Quero agradecer a todos os presentes, todas as pessoas que estão aqui presentes hoje, especialmente os palestrantes, né? Cibele Amaral, Luciana Martuccelli, Jorge Antônio e Elisa Lucinda. Muito obrigado pela participação de vocês. É uma alegria para a OBDF contar com vocês aqui. Contem sempre conosco também para o que quer que possamos fazer. E esse evento hoje aqui é muito especial, né? O Setembro Amarelo, saúde mental, para nós, advogados, principalmente, é uma questão muito importante a ser debatida sempre, envolvendo aí a temática do suicídio, né? Não sei nem se a Verane ou a Carol sabem disso, mas eu tenho uma situação pessoal envolvendo o suicídio. Eu perdi um irmão, né, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, para ser mais preciso, agora em outubro faz 22 anos. E, então, eu sei muito bem o que é passar por isso, né? Sei muito bem o que as famílias sentem ao passar por esse tipo de problema, né? Sei muito bem o buraco que continua a existir sempre no coração de todos nós, parentes mais próximos principalmente. E muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, seja uma ação totalmente incompreendida, né, por nós, principalmente, que ficamos, né? Um exemplo concreto aqui da minha casa era o meu irmão caçula, e ninguém nunca soube o porquê, enfim, não deixou uma carta, não dava sinais de que estava pensando nisso, nunca passou pela cabeça de qualquer um de nós que ele estivesse pensando nisso. Eu digo estivesse pensando porque depois nós soubemos que ele já tinha feito uma tentativa frustrada antes, né? Se nós soubéssemos antes, possivelmente o resultado pudesse ter sido outro, né? Mas estou citando isso para realmente dar como exemplo que é impensado, impensável e inesperado, né? Então, é muito importante que a gente tenha a coragem necessária para falar sobre isso, né? Que não deixarmos que assuntos como esse sejam tabus e que a gente vá deixando de lado, porque quanto mais se deixa de lado, piores podem ser as consequências, né? Então, eu parabenizo a todos vocês pela iniciativa de trazer à baila um tema tão importante, de trazer à baila uma discussão tão importante, e contem sempre conosco. Repito, mais uma vez, infelizmente não vou poder participar de todo o evento, porque eu vou abrir um outro aqui já, então peço antecipadamente as minhas desculpas, mas tenho certeza que todos os participantes estarão em ótimas mãos aqui com a Carol e a Verane. Então, fazendo essa abertura, Verane, declarando oficialmente abertos os trabalhos, eu te passo a palavra. Muito obrigado, minha querida. Obrigada, presidente Délio. Meus sentimentos aí em relação ao seu irmão. Esse realmente é um tema muito árido, né, que a gente vai tratar aqui. A gente trouxe aqui a diretora e atrizes e um psicólogo para falar especificamente a respeito dessa questão de borderline e suicídio, né? A gente está trazendo como pano de fundo, né? Mas sem deixar de ter a questão principal, o filme Porque Você Não Chora, da nossa diretora aqui do DF, Cibele Amaral, as duas atrizes, né, tanto a Elisa quanto a Luciana, que fizeram parte do filme, e a temática do filme é exatamente essa: borderline, suicídio, prevenção ao suicídio, né? Esse filme foi selecionado para participar do 48º Festival de Cinema de Gramado. Então, assim, a gente já vai trazer o trailer do filme, né? Porque aí já é o início aí da tratativa da temática mesmo, tá? Então, Gabriela, você poderia já trazer aqui o trailer do filme para a gente, tá? Compartilhar conosco? Obrigada. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de psicologia.
Não tem muito além disso. Vocês vão ver que as pessoas que estão lá não são tão diferentes assim de nós, não. A ideia que a gente tem delas vai mudar depois desse primeiro encontro e dessa primeira experiência. Será que ela também quer? Você conhece acompanhamento terapêutico? Você tá querendo que eu faça esse tratamento, é isso? Se você quiser. Bárbara, você quer saber alguma coisa? Saber se você não te assunta. Pode ficar tranquila. Tranquila? Uma espécie de bomba. Mas eu prefiro ser assim como eu sou, como você. Frustração, vazio. Esse é o momento mais difícil na vida de um paciente limite. Porque é aí que corre o risco do autoextermínio. Você ainda quer morrer ou passar vontade? Só queria que isso tudo parasse. A vida acaba por todo mundo. Só uma questão de tempo. Passado! Escroto! Filho da puta! Ninguém pode te tirar desse lugar. Desculpa, mas essa garota não tem condições de realizar esse trabalho, não. Ela é uma pessoa à altura, uma pessoa mais inteligente, pelo menos. Some com esse chão aqui! Você não é amiga da Bárbara, né? Não. Ter vontade, querer alguma coisa, é um sintoma positivo, mesmo que seja morrer. Quando a pessoa não quer nada, é porque ela já está, de uma certa forma, morta. Gente, então, com a disponibilidade, como a gente já passou aqui o trailer, né, eu já passo já de imediato a palavra para a Cibele Amaral. A Cibele, ela é diretora e produtora do filme, né, Porque Você Não Chora. Ela é graduada em artes pela Escola Internazionale de Teatro de Roma e psicóloga também de formação pela Unip. Né? Então, assim, desde já, gratidão, tá, Cibele, por ter aceito esse convite para falar desse tema muito árido. Né? Eu assisti lá no dia 18, no Canal Brasil, o filme, tentei acompanhar ao máximo os filmes do Festival de Gramado. O filme me tocou muito, ele é muito, muito bom, eu fiquei muito feliz, porque ele é todo gravado aqui no DF, mas é um tema muito árido, muito tenso, e coloca a gente bem para refletir mesmo sobre essa temática bem difícil. Tá? Então, já passo a palavra para você e desde já agradeço, tá? Obrigada. Queria agradecer a vocês da OAB, a doutora Verrane, e, né, no seu nome, agradecer a OAB, agradecer o trabalho que vocês fazem também com a cultura aqui do DF, né, que vocês estão sempre aí apoiando a gente, isso é muito importante. E falando já do filme, hoje eu estava escrevendo uma crônica para a coluna da Maria Paula, que ela tem uma coluna no Correio Brasiliense, né? Gente, espera aí que meu WhatsApp fica gritando aqui. Deixa eu tirar ele. Pronto, tirei. E eu lembrei como foi que esse filme nasceu. Eu tinha esquecido. Então, eu falava para todo mundo que perguntou como surgiu a ideia do filme. Foi quando eu fiz o meu estágio no Instituto de Saúde Mental, mas, na verdade, não, foi antes. Na faculdade, a gente foi fazer uma visita a um hospital psiquiátrico aqui do DF. E a gente visitou a ala masculina e a ala feminina. E ali, a professora, que é, no caso, a Elisa, no filme, né?
a gente faz aquela visita ao hospital psiquiátrico, que não era aquele do filme, que era um lugar mais tenso, né? E a professora avisa, a ala masculina é diferente da ala feminina. Então, a ala masculina, ela tinha vida, tinha visitas, tinha pessoas, né, entrando, saindo, e a ala feminina não. A ala feminina era... Você não sentia vida ali, né? É como se as mulheres estivessem mais abandonadas. E depois eu fiquei sabendo por alguns amigos que estão fazendo uma série sobre presídio feminino, que é a mesma coisa em presídios, né? As mulheres, elas não têm muitas visitas, algumas estavam ali naquele hospital psiquiátrico dizendo, minha família vem me buscar, e aí a outra dizia, ela não tem família nenhuma. Então, assim, era uma situação que me tocou. E aí eu voltei para casa e comecei a escrever sobre aquilo, e foi assim que esse filme nasceu. Depois vieram outras histórias, vieram outras questões que foram entrando, mas ele é um filme que fala sobre essa solidão da mulher, da mãe, né? Que às vezes muitas são mães que não podem nem pensar em morrer. Então, eu ouvia também muitos relatos assim lá no Instituto de Saúde Mental. Então, eu atendia mulheres que estavam com ideação suicida muito forte, mas que eu ouvi essas frases, né, que tá até no filme, né, uma mãe não tem direito de morrer. Então, me tocou. Tudo aquilo foi me tocando e eu fui ficando gestante mesmo desse filme, né? E aí eu não sabia, fiquei sabendo depois, eu não tinha noção que eu estava falando de suicídio no filme. Eu achava que eu estava falando do transtorno borderline, mas a questão do suicídio acabou falando mais alto e o filme até mudou de nome. Ele já chegou a se chamar Borderline e ele acabou mudando de nome, porque eu percebi que essa temática do suicídio era muito mais forte no filme. E então, eu não sabia naquele momento, que a Elisa até falou para mim, seu filme é um filme ousado. Eu não sabia que era, mas hoje eu entendo, porque quando eu fui procurar o Jorge, né, o Dr. Jorge que está aqui, eu falei, olha, eu estou falando de um tema e eu quero saber se eu posso falar desse tema, se eu não posso, como é que fala, se eu estou certa, se eu estou equivocada, né? E aí procurei ele, a gente participou de um primeiro debate, né, Jorge, que tinha várias pessoas que trabalham com a prevenção ao suicídio. E ali eu também decidi mudar o final do filme, porque era um final mais impactante, e eu fiquei sabendo o tanto que eu estava sendo ousada, porque é um tema que, naquele momento, eu fiquei sabendo que até a campanha do Setembro Amarelo, ela chega a incomodar. Né? É um tema muito tabu. E fiquei sabendo que em certos países o filme não vai entrar, como na China, por exemplo. Né? Tem países que não aceitam que se fale dessa temática. Mas o que hoje a gente tem visto e ouvido, e que eu fiquei também sabendo, perguntando, me informando com os profissionais mais relevantes da área, é que é preciso falar, né? E eu percebi isso também atuando na prática, o alívio que trazia você ter uma postura diferente do senso comum, porque o senso comum diz não, né, para esse assunto. Se algum amigo, se algum parente vier procurar a gente, assim, o senso comum diz, que isso? Você está louco? Como? Não pode? Mas, na prática, o que a gente observa é que falar sobre traz alívio. Né? Não é porque você não fala que o assunto some. Então, eu acho que eu fiz esse filme, eu acho que ele ficou uma contribuição importante
para o tema, eu estou percebendo isso pelos convites que o filme está tendo. A psicologia abraçou o filme, né? A psiquiatria, a psicologia abraçaram o filme. Nós já fomos convidados por 6 universidades para falar sobre o filme, né? Inclusive a UNB, inclusive a USP em São Paulo, e, enfim, universidades importantes. E ouvimos também sobre o filme que ele provavelmente vai virar uma ferramenta que vai fazer parte das ementas dos cursos de psicologia, quem sabe, né? Ele existe para isso, assim. Ele não é um filme que tem assim a pretensão de ter uma função social, mas ele acabou tendo, assim, despretensiosamente. E tivemos aí uma alegria muito grande, né? A Elisa recebeu um prêmio pelo filme e por ser ela, muito bonita. Hoje eu vi a justificativa para o prêmio do júri de Gramado, e é linda, né? Fala pela sua luminosa participação no filme e por toda a carreira dela, né? Então, foi muito bacana ter fechado essa participação no festival com esse prêmio, um prêmio muito lindo. E eu tive também uma grande felicidade de ter atrizes maravilhosas nesse filme, que não fui eu, sabe? Foi o filme que trouxe aquele tema, aquele assunto, a relevância desse tema e o roteiro, elas gostavam e queriam fazer parte, né? Então, foi muito bacana ter isso. E eu não sei o que mais eu posso falar sobre o filme, Veane. Você me diga aí, depois você me faça algumas perguntas. Eu acho que meio que eu falei tudo. Eu agradeço, Cibele. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo que a gente estava esperando. Eu já aviso aqui que a gente vai responder 5 perguntas depois, mais para frente. Infelizmente, a gente vai limitar esse número de perguntas. Mas eu acho que é isso aí mesmo, é a sua experiência do porquê, dos motivos que te levaram a fazer esse filme com um tema realmente muito tenso, muito árido, mas eu acho que o filme é bem tocante, ele me tocou e depois eu tive a oportunidade de conversar contigo. Eu não vou fazer spoiler do filme, mas ele me tocou no que você queria realmente atingir. Realmente, a gente tem um elenco aí de mulheres maravilhosas, né? É um filme predominantemente, né, com papéis femininos, né? Os papéis masculinos são realmente coadjuvantes. Infelizmente, o que você disse em relação a essa questão das nossas presidiárias femininas é verdade. Normalmente, as mulheres são levadas ao crime por conta dos seus parceiros, né? Sejam eles maridos, namorados, noivos, e normalmente, infelizmente, também elas são abandonadas no cumprimento de pena. Poucas delas recebem visitas, normalmente, né, elas também recebem as visitas, na grande maioria são das mães, né, mas elas passam por uma privação de visitas realmente nos presídios. Então, assim, me sensibilizou muito essa sua fala em relação especificamente a uma questão, né, das casas de tratamento, né, dessas questões de saúde mental, também terem esse tipo de... Eu não sei nem dizer a palavra, mas realmente das mulheres serem abandonadas nesses locais. É muito triste isso. E aí, de imediato, também eu já passo a palavra para a Elisa. A Elisa, ela dispensa maiores apresentações, né? Mas, assim, é um privilégio a gente poder tê-la aqui para discutir esse tema, que também é muito difícil, né? Mas a Elisa é atriz, ela é poetisa, ela é cantora, ela é jornalista. Bom, como você mesmo disse, né? A gente teve a grata surpresa e satisfação de saber que ela recebeu o prêmio especial do Júri Popular no 48º Festival de Cinema de Gramado. Então, assim, muito bem-vinda, tá? Eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar participando aqui com a gente desse webinar, tá, Elisa? A palavra está com você. Obrigada.
sem áudio, Elisa? Tá sem áudio. É que assim, meu computador quebrou, eu estou fazendo no celular, enfim, mas é isso, faz parte. Mas então, meu boa noite, um prazer mesmo estar aqui, muito, muito me agrada, né, o motivo. Mesmo sendo. O motivo é o filme, né? A gente está aqui, quem levantou essa conversa foi o filme. Que contribui para uma coisa, uma saúde da sociedade, é uma pauta sociológica. A gente tem aqui o Brasil tem uma tristeza grande, eu acho, que é o esquartejamento das áreas, a dissecação, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aconteceu isso com a medicina também, o cara de joelho não entende nada, você vai no ortopedista, ele diz, você está com problema no ombro, ele fala, mas eu só trato o joelho. E é muito doido isso, porque tem um problema no joelho que desequilibra, que mexe com o todo. Então, eu acho que a gente tem isso na nossa sociedade. A gente gasta muito dinheiro combatendo o crime, combatendo numa política antidroga, né? A gente gasta muito dinheiro e mata mais do que uma overdose. As overdoses você tem em menor número do que os assassinatos, para que não se morra, entendeu? Muito doido. Então, o Brasil tem isso, não entende uma política de segurança que considere a formação daqueles jovens, oportunidades para aqueles jovens. Então, mais ou menos assim. E assim eu acho que se trata, e isso é levado ao cubo, essa ignorância é levada ao cubo, a saúde psíquica. Eu acho que tem uma ignorância, um tabu, uma mistura com moralidade, sabe, também, do ponto de vista moral, fere narcisicamente uma sociedade, uma família. Se tem um louco, né? O louco parece que expõe aquela família. E o assunto suicídio me chama muitíssima atenção, porque eu não gosto, eu sei que é uma indicação, não sei se é da OMS, eu não sei se é do nosso país, eu não sei, não sei, essa informação eu não tenho, mas essa coisa de você não divulgar o suicídio e tal, para que não produza mais suicidas. A grosso modo seria isso, eu entendi quando me explicaram, mas eu acho que é outro objetivo. O objetivo para mim é não expor o fracasso do modelo de civilização ideal que foi proposto, principalmente do ponto de vista capitalista. Eu acho que se eu exponho esse ato, né, de você tirar a sua própria vida, se eu exponho que isso acontece muito nas classes que têm dinheiro, na classe mais rica, eu exponho uma falha de que dinheiro é que traz felicidade, uma falha nesse conceito. Eu sempre desconfiei disso, porque há formas suicidas menos objetivas na pobreza, né? O cara preto, pobre, humilhado, não vai passar a vida inteira comendo mal e nunca sendo valorizado pelo seu trabalho, sabe? Sempre desprezado pelo Estado, que não liga para ele. Então, ele se embriaga, ele se mata, ele morre de pressão alta, ele morre de se fuder, ele morre de se acabar, ele morre vítima do Estado que está sendo inconstitucional, sacou? Então tem essas formas de suicídio com atitudes autodestrutivas. Mas eu acho que a coisa da privação da vida oficial, assim, e eu conheço muito mais na classe média e na classe alta. Então eu tenho essa desconfiança. Se eu estiver errado, por favor, me tirem me tirem dessa ignorância.
Agora, outro dado que eu acho que o filme levanta, porque eu acho que a sociedade não toca nisso, porque também pode se falar de uma liberdade, se pode falar de uma doença e pode falar de uma liberdade. Eu quero viver só até aqui. Você não pode vir com argumento assim, olha, você tem Deus, não sei o que lá, não, mas eu não acredito em Deus. Eu quero dizer assim, que existe até esse aspecto. E a gente tem muito medo de tocar nesse tema. A sociedade achou que a religião ia dar conta disso. A religião ia deter, é pecado, o cara fica sofrendo, se morrer, por suicídio. Você é punido lá. Tem um negócio que você é punido lá no mundo espiritual por ter morrido, por ter se matado. Então, olha o quanto de mito e de mentira e de moralismo e de conservadorismo e de hipocrisia que envolve o tema. Porque tem um monte de suicidas invisíveis. Eu tenho até um poema chamado Suicidas Invisíveis, que estão se matando agora na nossa frente, sabe? Por várias maneiras, vários modos de se matar. Então, assim, esse é um assunto muito grande, né? Eu estou querendo dar um pouco da minha contribuição, meu olhar sobre isso. Então, acho assim, eu sempre disse que o filme era ousado, porque você não vê esse tema, não pode divulgar, não pode falar que as pessoas se suicidam lá da Terceira Ponte, onde eu moro, onde eu moro não, que ótimo, onde mora meu coração, porque eu sou de Vitória do Espírito Santo, e meu coração tem raízes também aqui, eu estou no Espírito Santo, estou no interior. Mas, assim, na Terceira Ponte, lá em Vila Velha, muitas pessoas se matam, se jogam, né? E a sociedade, em vez de querer entender, faz aparatos para a pessoa não se jogar. E é preciso saber por que está se jogando, o que aconteceu, o que é que eu quero ir embora daqui, o que é pior, que é melhor do que viver. Que vida é essa que me dói tanto? Né? E eu acho que a gente tem muito que caminhar nesse sentido, botar um tapete em cima dessa verdade não resolve a situação. As pessoas têm tanto problema com esse assunto, que todas as vezes que eu conheço esse assunto assim um pouco de perto, quando me contam as histórias, as pessoas deram sinais, raramente, acho que eu conheço um caso que a pessoa não deu sinal de nada, segundo os leitores dos sinais de quem estava perto. Mas eu conheço muitas histórias que as pessoas contam, não, ele estava bem, só tinha passado uma semana dentro do quarto, sem comer, sem tomar banho, sem sair de lá, eu tinha que botar a comida pelo buraco da porta, debaixo da porta, por uma semana. Ele já não estava bem, essa pessoa não estava já bem, que eu digo, já estava numa desestrutura, alguém tinha que dar uma comida como um bicho, porque a pessoa tinha uma desconexão. Então, eu acho que tem os sinais e a gente não quer ler, não sabe ler. Também, a saúde psíquica é uma seara muito difícil de você, né, colocar num trilho, como é que eu digo, fixo, sabe? Porque é muito variável. Então, aquela pessoa, ela é neurótica, ela é um neurótico obsessiva, mas não é demais, é um jeito dela, também é o jeito dela, é o jeitão dela. Então a gente mistura com tudo isso, mais a ignorância do tema. Bom, fazer esse filme para mim é poder estar aqui falando com a OAB sobre o tema. Usar meu lugar de artista para trazer luzes para uma verdade da nossa humanidade, sabe? Para a qual a gente olha com criminalização, né? E a mulher tem uma coisa muito louca, porque a mulher, como sempre sofreu por leis criadas pelo machismo e pelo patriarcalismo, ela ficou muito defasada, desprotegida. As leis são sempre punitivas. O aborto, mesmo que o cara pague o aborto, é ela que vai presa.
sabe? E o aborto é feito nela, e tudo é dentro dela, e tudo é com ela. E aí ela entra por amor, ela acoberta o marido traficante que pede para ela levar uma parada lá, ela leva, ela é presa, depois ele não vai visitá-la. Ninguém sabe, ninguém dá conta desse filho que ela teve, quem é que ficou com esse filho dessa mãe que errou. Então tem a mulher é sempre duplamente criminalizada, sabe? Conheço várias histórias de mulheres que foram expulsas de casa pelas mães quando o padrasto violentou, porque foi ela que deu mole, é ela que seduziu meu marido. Então tem em cima da mulher tem um peso imenso, sabe? Lindo você ter feito, não sabia que era essa história, mas é lindo você ter feito desse recorte, você partir para fazer esse filme, sabe? O cinema conta a história de uma sociedade, de uma contemporaneidade. Eu agora entendi, Gisele, por que você não botou esse, sabe? Porque eu não posso dar spoiler, mas assim, porque o final, eu acho, enfim, eu já entendi que você teve que ter algumas negociações, cautelas, para que o filme não ficasse, ninguém não pudesse ver, pudesse ser quase proibido, não recomendável, né? Então agora entendo, mas eu acho que ele é muito forte, ele se cumpre. Quanto ao prêmio, eu acho assim, foi uma surpresa total, porque eu fiz a Consolação, sei lá, a professora que eu gosto de tento ser e que eu gostaria de ter e que eu tive. Eu tive uns professores legais, então eu juntei eles ali, foi muito legal. A Cibele topava tudo, a gente escolheu que ela devia ter dreadlock, sabe? Que era uma professora da UNB, negra, a coisa dos corpos parlamentares, a Cibele comprou tudo, sabe? Porque eu achava que a minha presença no filme traria esses elementos, né? Porque em todos os quesitos, se a gente, né, racializar, fizer um recorte racial, esse assunto aborda todas as desigualdades, né, no Brasil. Então, assim, foi muito importante fazer a Consolação. Jamais pensei em ganhar um prêmio com esse filme, porque pensei aquilo que a gente pensa. Não era um grande papel, não era um negócio assim, sabe? Eu estou ali para contar um pouco, ajudar a contar a história. E tem a Bárbara Paz e a Carol que fazem muito bem os seus papéis. São muito fortes. Então, não foi prêmio do júri, não. Ela falou do júri popular, foi prêmio especial. Não foi prêmio popular, não. Foi prêmio especial do júri, não é isso? Eu nem sabia, Cibele, que a justificativa do prêmio, eu não li. Você viu aonde? Eu vou te mandar, estava no YouTube. Ai, eu quero, que lindo! Quer dizer que bacana, fico feliz. E foi um festival que premiou mulheres, a maioria de mulheres negras, né? E isso é um assunto para outra live, mas há uma reparação histórica que eu acho, não foi por isso que acho que a gente ganhou, mas há uma reparação histórica do cinema a ser feito com o elenco negro, porque é uma casa grande senzala, ainda é sempre uma exceção e tal. Então, tanto que é a primeira vez que mais mulheres negras ganham prêmios, e é muito louco, porque sempre foi avassaladoramente o elenco branco e ninguém reparou. Né? E ninguém reparou que havia nisso uma grande desigualdade. Então, acho que apareceu mais produções e a gente melhores papéis. E por isso, acho que justifica esse resultado. E também acho legal que a gente tenha a presidente, tenha sido a Sabrina Fidalgo, a presidente do júri, que tinha esse olhar também, um olhar interessante, porque o olhar nosso do cinema também é um olhar ainda muito viciado, muito colonizador, né? Estamos ainda engatinhando, né? Bom, então eu não vou me enveredar por esse assunto, mas só porque é para marcar, e acho que se alguém
aqui, de nós todos, se alguém lutou, de nós todos aqui, lutou contra a desigualdade, sem considerar o recorte racial, a gente não lutou contra a desigualdade no Brasil. É simples assim. Então, esse tema sempre vai ser uma grande sombra, mas eu fico uma grande sombra assim, vai sempre estar querendo aparecer entre nós, porque ele existe. A questão do suicídio, por exemplo, me lembrou uma frase do Amir Haddad: o que dentro de ti te mata, fora de ti te salva. Então, há muitas pessoas muito incompreendidas. A gente tem uma educação que sufoca o ser humano. Não há sentido nenhum que a gente avance na evolução, vou finalizando, na evolução da civilização, que a gente avance e aumente o número de suicídios. Tem alguma coisa errada aí, muito errada, porque não querer viver exige, revela muita coisa. Então, a gente tem nos países mais desenvolvidos também um grande número, isso é assustador, tem alguma coisa errada. O que é? O que está doendo tanto, está fragmentando tanto esse cara? E eu estou muito preocupado com as nossas crianças. As nossas crianças estão crescendo dentro dos celulares, dentro dos tablets. Conheço gente pequenininha com 3, 4 graus de miopia por causa do celular. Eu estou muito assustada com o que é que a gente está fazendo, e a pandemia ainda deu para a gente ficar sem se abraçar. Então, é muito sério. A gente tem que fazer uma contracultura de afeto muito forte para que a humanidade não fique tão desnutrida, porque a maioria das dores que eu vi se resume numa grande falta de amor. Em algum lugar, alguém quase morreu de falta de amor. Elisa, é isso que eu acho. Elisa, sem querer te interromper, já te interrompendo, porque para a gente passar para a próxima colega sua. Ah, pois é, você terminou com essa questão fundamental, que eu acho que, infelizmente, todos nós estamos sedentos de amor, né? E eu fico muito feliz de você participar, porque eu conversei com a Cibele, a OAB tem feito um trabalho, a OAB Federal, o Conselho Federal, e nós aqui na OABDF, a gente já tem um trabalho, assim, a gente já tem efetivado uma questão de paridade de gênero, que a gente está tentando que o Conselho Federal implemente em todas as sessionais, né? E a gente tem lutado muito aqui também por essa questão de representatividade de raça, de ter sempre um espaço, né, em qualquer evento da OAB com representatividade de raça. Então, assim, eu fico duplamente feliz de você participar e de você ter aqui o seu lugar de fala e você ter tocado especificamente nessa questão da representação tão necessária, né, da participação dos negros, né, de eles estarem em locais de poder, e ocupando esse espaço que é de vocês, e a gente, como sociedade, deve isso, né, a vocês. E eu vou passar agora para a Luciana Martuccelli. A Luciana é atriz, ela é preparadora de atores, ela é fundadora e diretora da Tal Filmes, e ela também participou do filme Porque Você Não Chora. Então, tá com você, tá, Luciana? Obrigada. Obrigada. Eu geralmente gosto muito de falar, mas estou vivendo esse momento de conflito interno nesse exato segundo, porque eu vi Elisa Lucinda sempre expande a gente, seja como poeta, seja como posicionamento social, né? Porque a poesia dela nada mais é do que uma capacidade lírica impressionante de transformar coisas feias em coisas que dão empoderamento a quem ouve. Obrigada. Que lindo. Bem, então eu vou, já que a Elisa falou das coisas que eu acho que fundamentais serem ditas sobre a história e sobre a hipocrisia do país que a gente vive, desse patriarcado doente, eu vou falar de forma mais subjetiva e pessoal, para acrescentar uma outra ótica, já que a Elisa trouxe o que eu acho que eu também falaria e que me move muito nesse tema.
Então, eu vou falar que eu vou começar pela personagem, vou começar do específico para o geral, porque aí fica um ponto diferente. Bem, eu faço parte do núcleo doente do filme. Eu não faço parte do núcleo saudável, né? Eu faço parte de quem carrega as pedras no bolso e que nem atira e que, como diria a poeta, né? Se você não chora, elas viram câncer ou coisa pior. Então, eu tive a oportunidade, como atriz, de trabalhar com a Cibele nesse filme, fazendo a mãe da protagonista, uma oportunidade generosa que somente uma diretora, preparadora de atores e que tem uma história como atriz, poderia dar para uma atriz como eu, me dar a oportunidade de composição, de construir um personagem fisicamente, até historicamente, politicamente diferente de mim. Então, eu mergulho naquele lugar sombrio, numa personagem que tem um peso quanto estrutura, enquanto dramaturgia, mas não tem dentro do filme uma contingência de cenas e de falas para que eu possa imprimir. Então, ela me deu uma oportunidade pontual nesse filme de dar vida a essa mãe, né, que é uma assombração, que não tem olhos, e que é a matriz visível no filme da doença, porque com certeza ela tem uma avó, que tem uma bisavó, que, como diria Elisa, é uma reparação feminina de mulheres, de uma constelação de maldição de ser mulher, cuja uma mãe perpetua semanticamente na outra mãe, nasceu mulher como eu, vai se fuder. Né? Então, como romper essa maldição? A minha avó, quando eu era criança, dizia, mulheres não são confiáveis. Bom, pensa o que é isso para uma menina de 7 anos, ouvir da sua avó, mulheres não são confiáveis, e tudo estava bem. Até que um dia eu perguntei para minha avó, então, você não é confiável? Porque um dia eu me toquei que a minha avó era uma mulher. E um dia eu me toquei que a minha mãe, além de ser minha mãe, era uma mulher, e um dia eu me toquei que eu era uma mulher. Então, eu não sou confiável? Eu perguntei para minha mãe. Então, seja semântico, seja explícito, nós carregamos esse peso, né? Esse lugar onde a mulher, ao longo da história, não teve tempo de espaço saudável de protagonismo existencial, onde ela, apesar de ter protagonizado discursos, artes, pensamentos, filosofias, psicologias, isso foi obnubilado, apagado pela história patriarcal. Então, as mulheres que vão nascendo em cada geração não contam com as migalhas no túnel para se encontrarem e terem reflexo do seu próprio espelho, terem reflexo de uma conquista anterior, psíquica, social, emocional, sobre ser mulher. Né? Então, eu acho que esse é o retrato que eu sinto pesado no filme, para mim, que eu preciso transferir, né, nessa personagem, que é uma menina que tem, aos 14 anos, uma filha, num tipo de vida que ela não queria, e essa filha é levada, e ela manda essa filha para longe, né, aquela cena do filme em que ela não quer nem ouvir o choro dessa criança, e depois ela, da forma dela, está lutando. Né? Da forma dela, ela está lutando. E a Jéssica carrega essa herança. E não consegue constelar essa doença de nenhuma outra maneira. E é muito surpreendente a maneira gentil, feminina, inteligente que a Cibele faz esse filme de forma magistral. É um filme em níveis de excelência, de execução de dramaturgia, de tudo que poderia ser para um tema tão difícil. A Cibele, ela é um filme que você fica com orgulho de ser de Brasília, mas é um filme que, né, se defende independente de qualquer tipo de adequação. E ela leva esse tema de uma forma surpreendente, porque ela leva o olhar para a borderline, né? Leva o olhar para a Bárbara e nos revela profundamente aonde está os problemas mais sérios, como a Elisa abordou aqui, né? Uma semana com comida debaixo da porta, está bem? Uma criança passando fome, te pedindo comida no sinal, é normal? Então, essa normose, esse lugar que nos sensibiliza, que nos faz todos sobreviventes e não viventes, todos preocupados se há vida após a morte, eu me pergunto se há vida antes da morte. Né? A gente vai viver essa vida com todo o nosso potencial, como mulheres, como artistas. E eu tenho um privilégio, que eu sou artista, e a vida bate na minha pele, eu tenho arte para fazer essa transmutação, mas a vida não bateu menos em mim do que bateu em muitas outras pessoas, e a arte é a minha forma saudável, a forma como eu encontro de criar um objeto observável para não colapsar,
né? Eu vivi nessa experiência agora, durante a pandemia, a perda da minha mãe, que é atriz, era poetisa, atriz, uma grande mulher, ela faz parte da primeira geração de grandes mulheres de Brasília, e ela morreu durante a pandemia, numa UTI, sem poder ter abraço, sem poder ter, nem eu como policial, dizendo para os médicos se isso está errado, se isso está certo, qual a autoestima que eu tenho de ser uma boa enfermeira. E no meu enterro também não pude receber abraços. E nunca a falta de abraço, a falta de calor, de toque, tornou tão evidente como a gente já não vive eles há muito tempo. Estar nesse vidro, esse espelho da Alice, que todos estamos vivendo, tornou muito mais evidente o que é essencial, né? Então, o suicídio não é algo que eu conheça na minha vida, de uma forma íntima, mas eu conheço profundamente o lugar onde a falta de vontade de viver chega nas pessoas, onde há uma sucessão de uma sociedade, manutenção de uma família, de um status quo, e a gente não encontra um lugar à nossa voz, à nossa palavra, e onde a gente vai se silenciando. Eu fiquei sem voz durante 10 anos. Durante 10 anos eu deixei de ser atriz, diretora, poeta, cantora, e foi através de outras mulheres que eu fui reencontrando a minha voz. E eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas do filme da Cibele, a título de reparação histórica, que é ter elenco e equipe de mulheres, mostrando a força, a dramaturgia, a excelência, a perspectiva crítica da presença dessas mulheres nas artes, nesse momento, sobre um tema que tem um tabu, como tudo que dá medo nessa sociedade, inclusive essa pandemia, que é uma espécie de vírus professor que nos botou de joelhos no chão, nos dizendo, ok, já que vocês querem ficar nos vidros da internet, fiquem nos vidros da internet. Já que a natureza não importa, fiquem sem ela. Já que o abraço do outro, já que a pornografia, os websites são mais interessantes, vivam neles. Então, um lugar que iguala todo mundo, apesar de que nos afeta de forma diferente, mas nos bota todo mundo nos perguntando o que é essencial. E a reparação que eu acho que tem a ver com a história da mulher, né? Quando você vê qualquer tipo de oportunidade da descrição, da própria história da psicologia, da psiquiatria, toda a história da histeria feminina, todo esse lugar da excessiva presença de mulheres nos manicômios, excessiva presença de mulheres nas prisões, né? As mulheres negras, as mulheres pobres, não vou nem entrar no mérito das trans, mas enfim, todo esse lugar das chamadas minorias, que eu chamaria de vulnerabilidades dentro de um status normativo, hétero, né? Branco, e que tudo é pesado demais, não há voz, não há direito à saúde, não há direito à expressão, e são tratadas assim, né? E com parceiros insanos. Outro dia eu estava numa discussão justamente de Setembro Amarelo, e eu comecei a falar sobre os homens, da importância de tratar os homens, de levar essa discussão para os homens sobre a violência, e alguém falou assim, não, os homens não têm problema. Os homens não têm problemas. Alguém de muita relevância falou. Eu falei assim, tá, e o feminicídio, né, é sintoma do que mesmo? Se isso não é um problema, se isso não é uma doença, como a Elisa começou a falar, se a nossa sociedade não está doente há muito mais tempo, se não há um suicídio que nos vem à tona agora, essa morte evidente de uma pessoa no núcleo de uma família que não pode ser exposta, que não pode revelar aquele câncer, que não pode revelar aquela metástase social, mas também há todo o suicídio de validania, onde nós não temos, afinal de contas, eu já peguei o Covid, né? Então eu não preciso me preocupar com o outro. Então há todo um lugar que o Setembro Amarelo acaba, mas que não pode ser adormecido e que ele não pode ser silenciado, e que eu acredito que não somente esse filme, mas qualquer tipo de coragem que alguém tem de mostrar que isso a afeta e tem a capacidade lírica, porque a gente agora vai falar de uma coisa que eu acho que é o fundamental sobre a arte, que é diferente do jornalismo, diferente das mídias sociais, onde ninguém aguenta mais ver nada, ninguém suporta nada, onde nós estamos na vida de forma binária,
e de forma determinante, onde quem não concorda comigo está errado, não é uma ameaça do meu senso de controle, segurança, aceitação, eu tenho autoestima, uma estima medíocre, mas uma autoestima sobrevivente nesse espaço reducionista de não discutir nada, e que a arte tem essa capacidade absurda, numa sala de cinema, onde um filme como Porque Você Não Chora é projetado, sem a pretensão de ditar verdades fechadas, sem ditar um diagnóstico social, mas abrindo com reflexão, com poesia, com lirismo, um tipo de pergunta que empodera, um tipo de pergunta que não te estaciona, apesar da capacidade extrema que a Cibele teve de levar esse filme ao limite do limite de uma discussão como essa, ela ainda consegue, pela descrição e pela forma das suas personagens muito bem contundentes e fortes no filme, nos dar esperança. Nos dar aquele sentimento do tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe um lugar onde você é roubado, onde você não se sente chapado na cadeira e fala assim, o que eu posso fazer? É grande demais para mim esse tema? Eu sou essa pessoazinha, essa mulherzinha, essa artistazinha, esse advogadozinho, essa pessoazinha, não há nada que eu possa fazer, né? E, de repente, esse lugar onde a sua pequena parte começa, a revolução começa dentro de você. Quando você começa a perceber seu nível de aceitação, seu nível de sapo engolido, o seu tipo de não olhar para o outro, o seu tipo de normose, de acomodação, e principalmente o lugar onde você não olha para suas feridas, para o seu narcisismo, para suas dores secretas, como a personagem do filme Obrigada a Olhar. Um lugar onde todos estamos na borda, todos chegamos na ponta da montanha e nos perguntam o que nos espera do lado de lá e o que nos espera dentro. Quando Hamlet fala ser ou não ser, nosso primeiro suicida da história, que não só quer morrer, como mata todo mundo, né? Ele mata todo mundo, porque ele não sabe tomar uma ação, então mata o elenco inteiro, mata todo, pai, mãe, todo mundo, por causa da dificuldade de agir. E eu acho que não se trata só de conversar a respeito do assunto, mas de como ele pode nos empoderar a uma ação, como, né, simplesmente arrombar uma porta, porque você precisa fazer uma ação. Eu tive que arrombar a porta da casa da minha mãe. E outras pessoas precisam, às vezes, arrombar outros tipos de portas. Uma porta psíquica de valores, um lugar onde você foi educado, castrado e colonizado dentro de um tipo de Disney, um tipo de sentimento de felicidade perfeita, e onde a perfeição da vida, a vida extrema, está sendo convocada todos os dias, e que você não percebe isso, e você está perdendo a sua vida, e pode perder as pessoas que você ama, além de uma sociedade que tinha tudo para evoluir, feita de homens e mulheres incríveis que existem nesse país, que precisam ser ouvidos, vistos, e precisam que suas palavras, como as poesias de Elisa, como o filme de Cibele, como a produção de grandes homens formadores de opinião, precisam chegar às pessoas que estão sozinhas, tateando no escuro, precisando de espelho. É isso. Obrigada, Luciana. Eu recebi um pedido aqui pela Janete, que é a nossa cantora, a nossa soprano, e que é responsável pela trilha sonora, e ela me pediu uns 5 minutos de fala, e eu vou conceder, e aí logo após a gente passa para o Dr. Jorge, para ele fazer a análise, né, mais técnica sobre todas as falas, sobre o filme. Tá, Dá licença, Janete? só um minutinho. Eu queria dizer o seguinte, eu não sei o que a minha produção combinou, assim, eu combinei com a menina, eu não posso ficar, porque para mim era... porque eu vou dar uma aula. Sim, Elisa, pode, a gente te agradece muito. Eu já fico muito feliz de você estar aqui conosco todo esse tempo. E a gente te agradece muito a participação, tá? Sua fala, sua força de atriz maravilhosa, de poeta, jornalista, cantora, de mulher negra, decidida e aguerrida, tá? A gente te agradece, tá? Obrigada. Quero parabenizar a OAB por esse trabalho, por esse encontro aqui, pelo trabalho que faz, pela coragem de levar esse tema, de acolher o nosso filme. Obrigada, Cibele, poxa, por tudo, nós somos parceiras mesmo. E é isso, acho que nós temos que cuidar da miséria emocional. Essa miséria também mata. Tchau. Beijo, Elisa. Beijo, Elisa. Lindo filme muito chique, porque ele é muito bem feito. Obrigada. Tchau, querida. Olha que poeta, hein? Que poeta essa mulher que acabou de falar aí.
vou te falar. Luciana. Essa Luciana, realmente. E é linda a participação dela no filme. É um muito forte, assim, como, né, símbolo ali. Um grande beijo, gente. Tá? Tchau. Beijo, Tchau, Mestra. Tchau. Luciana. Tchau, minha querida. Obrigada. Nossa, como é bom te ouvir. Um beijo. Janete, então a palavra está contigo. Boa Eu te noite. agradeço já a disponibilidade, tá, Janete? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Estão me ouvindo bem? Então? Eu não sou responsável pela trilha sonora, não, Verânia. Eu só cantei uma peça que é a Lacrimosa, do Mozart, e fiz alguns efeitos vocais lá, né? Tem outros cantores, tem outras participações lá. A Cibele falou um negócio e eu vou compartilhar com vocês um fato da minha vida que talvez vocês não saibam. Em 1995, logo após de ter a minha segunda filha, eu tenho 2 filhas, né? Em 1995, eu tive a minha primeira crise de pânico. E isso foi numa manhã, acordei de manhã e comecei a hiperventilar e não sabia o que estava acontecendo, achei que eu estava com intoxicação alimentar. Eu tinha ido no Beirute na noite anterior, tinha comido hummus e falei, eu estou passando mal, e era uma sensação horrível de eu não conseguir respirar. Minha mãe me levou desesperada para o Agarrão, onde eu fui atendida e onde me deram um remédio para o estômago e, vendo o meu desespero, o meu nervosismo, me deram um calmante, que eu não sei o que era, e eu dormi um pouco e acordei boa, né? Falei, olha, que bom, né? Me deram um remédio, eu fiquei boa da intoxicação alimentar. Isso durou, essas crises sem justificativa foram durante 5 anos. Fiquei me internando manhã, tarde, noite, madrugada em hospitais, dizendo que eu estava morrendo, passando mal. E de me dar um diazepam ou alguma coisa que me apagasse por algumas horas e eu saísse da crise. Só que era sempre isso, eu estava morrendo por algum motivo, era coração, era alguma coisa, né? Isso todo mundo conhece essa história. Só que uma noite eu entrei no pronto-socorro às 11 horas da noite e saí às 6 da manhã. A crise não passava e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo comigo. Então foram 5 anos assim, até o meu ginecologista me sugerir procurar um psiquiatra e dizer que eu poderia estar com o que se chamava na época uma síndrome do pânico. Eu falei para ele, não, você está doido. Eu sou a pessoa mais corajosa que eu conheço. Como é que eu vou estar com pânico? Olha a mentalidade da pessoa, né? E aí eu fui para um psiquiatra, falei, não, eu preciso me curar disso. Eram todas as noites. Chegou uma época que eu ia todas as noites para o pronto-socorro. Me internava todas as noites. Até o dia que eu não saí mais, né? Saí de manhã, o dia amanhecendo, eu deixava minhas filhas pequenas sozinhas em casa, dormindo, e ia me internar no pronto-socorro. E isso tem 25 anos. Eu ainda sou portadora do transtorno do pânico. Entrei em vários tratamentos, saí de vários tratamentos. Tentei psicologia, tentei paroxetina, tentei várias coisas, mas como todas as pessoas talvez que enfrentam esse tipo de doença que não é visível, eu acho que esse que é o maior problema desse tipo de doença, as pessoas não veem a sua ferida está aqui, tá? Ou aqui. Eu fugia dos tratamentos, né? E em alguns momentos, nesses 5 anos que eu não sabia o que eu tinha, e depois também quando eu tinha crises assim, Cibele, eu pensava em morrer. Porque uma das características da síndrome do pânico, ou do transtorno do pânico, como chamam hoje, parece, é que você não sabe quando a crise vem. E, de repente, você começa a hiperventilar ou ter espasmos musculares. No meu caso, eu tenho muitos espasmos musculares, que eu já cheguei até quase deslocar o pescoço, de tanto sacudir o pescoço. Eu já tive crises que duraram 3 dias,
3 dias. Eu emagreci 2 quilos em 3 dias, de tanto que eu me debatia na cama. E a crise não passava, e dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. E agora há 3 anos que eu comecei um tratamento sério com uma psiquiatra da rede pública, do Agarran, e em 2017, por que eu comecei porque as crises nunca pararam, né? Eu sempre paliativamente cuidando dessa doença e meio que fugindo dela e com medo dela, né? Você tem medo de ter a crise, você tem medo. A sensação é horrível. E aí eu tive a depressão em 2017, depois de uma crise violenta em Olhos d'Água, subindo uma cachoeira. Eu tive que ser internada no hospital, no pronto-socorro de Olhos d'Água, não, de Pirenópolis. E depois disso eu tive que realmente encarar um tratamento sério. E há 3 anos que eu faço esse tratamento. E 3 semanas atrás eu estava malhando com o meu personal trainer e eu entrei em crise. É uma coisa que eu não tinha há meses, entendeu? Mas, Cibele, o que me segurou esses anos todos foi exatamente o que você falou. Eu tenho 2 filhas e eu preciso cuidar delas, sabe? E foi nelas que eu encontrei força para viver. Porque a sensação da crise de pânico e da depressão é de você olhar no espelho e você falar assim, quem é essa pessoa? Essa não sou eu. Eu quero morrer. Eu quero morrer. E o que me segurou foram minhas filhas. E agora o que me deixou muito assustada também foi isso que você falou sobre a realidade das mulheres no HPAP. Já fui para lá também, numa noite, uma madrugada de crise, que eu não tinha medicação em casa. Eu fui para o hospital de base, eles não me receberam, disseram que não atendiam mais caso psiquiátrico. Fui no Agarran, não me receberam. E eu fui em crise para Taguatinga e fui tratada numa madrugada lá nesse lugar. Mas eu não sabia dessa realidade das mulheres. E aí você vê como a mulher cuida. Porque a mulher, por mais problemas que ela tenha, por mais ocupada que ela esteja, ela vai naquela ala masculina ver o seu marido, ver o seu filho, ver o seu pai. E vai no presídio também. Ela não abandona os seus, né? E a mulher, coitada, não é cuidada, é abandonada. Eu ainda não vi o filme, não sei se eu vou ver, Cibele. Talvez eu não consiga assistir. Tenho muito medo de ver. Eu sou muito suscetível. Mas para encerrar minha fala, eu só queria dizer que um amigo psicólogo disse que um dos motivos do transtorno do pânico é a criança que não é cuidada na infância, que não tem a proteção, que não tem um pai ou a mãe que quando ela está triste, quando ela está com problema, quando ela está chorosa, quando ela está carente, encosta nela e fala assim, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu não tive isso. Tive pais maravilhosos, mas eles, por causa da época que eles viveram e da criação que eles tiveram, eles não sabiam a importância de abraçar. Eu nunca abracei minha mãe até os 40 e poucos anos de idade. E foi muito estranho quando eu abracei, porque a primeira reação dela foi ficar toda tensa. Ela nunca tinha me abraçado. E meu pai foi muito ausente também. Então hoje eu entendo que talvez tudo isso que eu vivi, essa ansiedade exagerada que levou ao pânico, foi simplesmente falta de amor, como falou a Lucinda. Falta de amor na infância. E isso está cada vez pior, porque as pessoas estão se isolando nos seus tablets e celulares, né? Mas é isso, eu só queria compartilhar isso, é uma parte da minha vida que eu acho que vocês não sabiam. E sua fala da Lucinda me tocaram e me deixaram à vontade para partilhar isso. Vamos lá. Obrigada, Janete, por compartilhar. Eu realmente não sabia, acho que a gente tem que conversar. É. E o Jorge está te ouvindo aí, ó. Ele vai falar agora. Jorge. Gratidão, viu? Gratidão, viu, Janete, por você
dividir com a gente essa sua experiência tão tocante. Eu confesso que eu sou bem sensível, já me sensibilizei muito com todas as falas que a gente teve aqui. Realmente isso é um tema muito difícil. Eu acho que realmente a questão da falta de amor, né, que a gente está vivendo de uma forma tão intensa agora, é que eu acho que tem que nortear o nosso debate. Eu vou passar a palavra aqui agora para o Jorge Antônio Monteiro de Lima. Ele é o nosso psicólogo, ele é o psicólogo clínico, ele é pesquisador em saúde mental, ele é coordenador do Instituto Olhos da Vida Sã. Ele vai fazer o fechamento aqui do nosso webinar. Depois a gente vai passar para algumas perguntas. Vamos passar o vídeo aí que foi feito, né, gentilmente pela Janete, da adaptação da Lacrimosa, né, que é o Requiem de Mozart, que também fez parte da trilha sonora do filme. Então, a fala está com você, tá, Jorge? Desde já, muito obrigada, eu te agradeço, tá? Assista o meu vídeo. Ok, quero agradecer a todos, agradecer a Cibele, é um prazer estar aqui junto da equipe, já esclarecer alguns aspectos técnicos que são importantes a gente estar falando. Houve uma mudança radical na visão sobre a questão do suicídio dentro da Organização Mundial de Saúde. Até 2017, os estudos apontavam que não era legal discutir o tema do suicídio. Inclusive, aqui em Goiânia, no passado, um promotor de justiça pediu a nossa presença, né, questionando até o que era o Setembro Amarelo, né, e eu gostei muito até da atitude dele. Por quê? Até 2017, o que era dito era que não era legal se falar do tema para evitar o fenômeno Vetter, né, que era até muito estudado, muito disseminado no jornalismo. Todavia, nos anos de 2014, 2015, 2016, mesmo sem falar de suicídio, os casos vinham aumentando. 2017, 2018, começou a ter muito caso de suicídio de crianças e adolescentes, procurando principalmente a nossa clínica social. Nós temos aqui um trabalho que hoje tem 317 colaboradores, né? E os números do CVV crescendo vertiginosamente, né? Vários casos de crianças e adolescentes se mutilando. Nós vemos muito isso na sociedade, né? Então, eu sempre falo que hoje a temática do suicídio ela envolve os transtornos de ansiedade, depressão, a mutilação das crianças. Nós temos hoje 2 bilhões de pessoas no planeta sofrendo de transtorno de ansiedade. Né? Temos aí 350 milhões de pessoas com depressão. Né? Então, nós temos aí um efeito colateral da sociedade, onde a doença mental não escolhe gênero, raça, credo, né? Idade. Tanto é que os casos mais novos que nós pegamos no ano passado, horrorosos, crianças de 6 anos tentando tirar a própria vida, né? Idosos tirando a própria vida, pessoas, né? Fizemos ano passado eventos com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Goiás, falando muito dessa temática do suicídio. Então, eu bato muito na tecla que, infelizmente, a doença ela é democrática. Ela não tem raça, não tem idade, não vai dar mais em mulheres ou mais em homens. Por quê? Nós temos um efeito de subnotificação do Estado. As pessoas não gostam de falar disso, não querem falar disso, e a gente tem que enfrentar esse tema de frente, sabe? Parabenizo a OAB Brasília, a Cibele pela iniciativa, nós temos muito orgulho de estar podendo discutir isso. Porque, infelizmente, esse é um tema que a Elisa falou muito bem. Não adianta botar o tapetinho em cima e fingir, não está acontecendo. Porque quanto mais você finge que não está acontecendo, de repente é um primo teu que vai, um vizinho, né? Um filho, um neto. E vocês, pessoal, vocês não fazem ideia da dor que é para a gente que é profissional de saúde. De repente eu estava atendendo uma mãe, falando, poxa, meu filho se matou e eu não consegui fazer nada. A pessoa estava dando todos os sinais para mim que ela ia fazer isso e eu fechei meus olhos. Eu não quis ver. Eu bato muito nisso. Sabe, Cibele, eu tenho certeza que o teu filme vai ser um filme muito... Você já viu a repercussão que gerou na área de saúde, sendo que ele nem foi lançado ainda direito. Imagina quando for lançado. Porque você botou o dedo na ferida e rodou. Né?
Nós, né, vocês que são operantes do direito, né, nós temos que ter coragem de falar desses temas, sim. E mais do que nunca, fiquei muito feliz de ver o jeito sensível que a Cibele tocou no tema, né, de abrir esses espaços, de abrir essa discussão, porque não é uma discussão que tem data. Ano passado nós fizemos o Setembro Amarelo Regional, tanto em Goiânia quanto em Brasília, e em parceria com o CVV e com o Ministério Público, nós resolvemos não ter mais data para fazer esse evento. Tanto é que nós estamos fazendo ações durante todo o ano, desde janeiro branco, né, o ano todo, fazendo lives com artistas. Graças a Deus, a classe artística entrou na campanha de cabeça, sabe? Porque é um tema que, mais do que ninguém, quem está sofrendo são os nossos adolescentes, são as nossas crianças, né? Vocês falaram muito bem, muita falta de amor, é muita falta de diálogo, é muita falta de compreensão, é muita solidão. A queixa clínica que a gente mais escuta no consultório hoje é essa. Eu estou sozinho, não tenho amigo, né? De repente, nossos jovens... Eu peguei casos aí de adolescentes, 14, 15 anos, o cara não tem um amigo, não conversa com ninguém. Sabe, cadê o pai, cadê a mãe dessa criança? Né? Fechado no universo dele. É onde eu falo que mora os casos mais complicados. São as pessoas que estão silenciadas pela sociedade. A pessoa calada, a pessoa que não se expressa. Né? Quantos pais de família a gente não tem auxiliado na nossa clínica social que estão desempregados? Sabe? E sobre uma opressão social dentro de uma dicotomia totalmente absurda, sabe? Onde a gente tem uma polarização na sociedade totalmente estúpida, né? Onde a pessoa que pensa diferente de você, ela tem que ser humilhada, ela tem que ser espezinhada, ela tem que ser trucidada publicamente. Que falta de amor é essa? Né? Que falta de amor é isso que nós vivemos hoje na sociedade? Né? E temos aí os vários recortes dessa violência que hoje eu falo está generalizada na sociedade. Ela não está só no gênero, ela está com a criança, ela está com o adolescente, ela está com o jovem que está se formando e não consegue se colocar no mercado, ela está com o pai de família que está desempregado e que se vê dentro do seu direito de trabalho, humilhado perante a sociedade. Né? Hoje nós temos religiões que cometem crimes hediondos com relação ao direito de liberdade de cada um de nós. Aí a gente vê muito isso na saúde mental. Nós que estamos aí coordenando um trabalho de clínica social, atendendo pessoas carentes no Brasil inteiro. Todos os dias a gente vê essa história. Né? Onde eu falo que o suicídio, ele nada mais é do que o grito da alma. São as pessoas em desespero total pedindo ajuda. E muita gente não consegue perceber, olhar. Aliás, a maior parte das pessoas hoje vivem o mais puro egoísmo. Né? Então, eu gostei demais. Né? Ano passado, convidamos a Cibele para fazer um ciclo de debates. Nós fizemos no Shopping Guatemi. Né? Foi lá no Livraria Cultura, lembrei. Perdão, gente, às vezes eu sou ruim para decorar nomes. Né? Fizemos 2 ciclos de debates com professores da UNB, analistas de renome do Brasil. Né? Foi aí que, né, nós temos batido muito nessa tecla. Tem muita gente boa estudando, tem muita gente boa trabalhando. Repito, quero parabenizar o AB Brasília pela iniciativa de estar abrindo esse espaço de discussão, porque é vital. Não dá para a gente ficar tratando hoje a problemática da depressão, da saúde mental, sem olhar isso no contexto de uma pandemia. Porque muito pior do que a pandemia da Covid já era os casos que a gente estava percebendo de crianças se mutilando, adolescentes se mutilando, e o nosso Estado totalmente apático para esse fenômeno acontecendo num crescente. Por isso que surgiu essa força do Setembro Amarelo. Agradeço muito a Deus por ter virado um dos coordenadores da campanha aqui na região Centro-Oeste, mas, ao mesmo tempo, eu me vejo na responsabilidade de convidar todos vocês a participarem mais ativamente disso. Porque não é hoje a nossa fala que vai fazer o nosso jovem adolescente parar de se cortar. É tratamento, é conscientização. E esses casos de mutilação estão cada vez mais gritantes.
Porque, na verdade, não é só o adolescente que está se mutilando, a criança que está se mutilando. A mãe está mutilada, o pai está mutilado, a vida está mutilada. E mais do que nunca, né, nós não podemos tratar esse tema com fake news, com acho, com sessão de exorcismo de igreja barata. Não, é saúde, é um problema de saúde pública. O suicídio hoje é uma crise de saúde pública e que o Estado não quer encarar isso de forma alguma. Pelo contrário, o Estado finge que o Estado silencia. Onde o Estado puder falar, eu não tenho nada a ver com isso, ele fala. A começar pela falta de estudos em cima da área, a começar da subnotificação que o próprio Estado produz. Porque se o Estado assumir os números que estão aí batendo na nossa porta, ele é obrigado a ter que tomar uma ação, agir, tratar. Então é mais fácil fazer um processo natural de negacionismo, jogar os números para baixo do tapete, deixa a coisa estourar e depois a gente vê como faz isso, né? Cada um se vire com o seu problema. E, de fato, não. Falta política pública, falta encarar o tema, né? A sociedade já vem se mobilizando, né? Ano passado fizemos uma série de ações com o CVV, com o Ministério Público, mas ações muito tímidas. Por quê? Né? Não dá para a gente ficar brincando que a coisa não está acontecendo. Nós ouvimos aqui na abertura da sessão um depoimento triste do presidente da OAB, da Regional de Brasília, falando exatamente que ele teve essa experiência em família. E onde eu vou, como deficiente visual, como profissional de saúde, eu escuto essas histórias. Meu primo foi, uma ex-namorada foi, o meu tio foi, vizinho foi. Tá? E ninguém quer saber por que as pessoas chegam nesse extremo. O que acontece? Né? E é onde eu falo para todos nós, a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas em desespero, pessoas desenganadas, as pessoas que são humilhadas diariamente pela sociedade, pela falta de oportunidades. E sem querer, nós caímos num processo muito complicado na atualidade, de uma cultura tirana, onde você se acha no direito o tempo todo de humilhar quem pensa diferente de você, por opinião de desporto, política, religiosa. Tanto é que vocês, operadores do direito, a quantidade de casos que vocês estão pegando hoje em dia é absurda. Né? Por quê? É vias de fato, é humilhação, calúnia e difamação. Que sociedade perversa é essa que se traveste de uma cultura cristã sem seguir as palavras do próprio mentor Cristo? De raiva, de ódio, de não, ele é da outra igreja, ali eu posso detonar ele, eu posso humilhar ele publicamente. Isso, lamentavelmente, virou cena comum. Eu sou deficiente visual, né, sou profissional de saúde, hoje a gente comemora o Dia Internacional, né, da luta pela pessoa com deficiência. Né? Hoje é comum em quase todas as igrejas você humilhar o deficiente, porque você promove milagres utilizando deficientes. Aí você leva lá um cadeirante, anda cadeirante. E quando o cadeirante não consegue andar? E, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade perversa fica caladinha. Ninguém fala nada. Isso vai para a televisão, gera expectativa, muita gente bate palma, poxa, que legal, olha lá, estão fazendo um milagre. Né? E quando o milagre não acontece, como é que essa pessoa fica? Né? Quantas estruturas perversas a nossa sociedade não forma, vendendo milagres econômicos, criando profissões aí que não se sustentam. Tá? Quantas enganações a gente não vive diariamente. Né? Quantos discursos falsos. E a gente no consultório, infelizmente, tem que, ajudar as pessoas a perceber essas mentiras sociais muito preconizadas e ajudá-la a resgatar a identidade dela que ela perdeu. Né? Que nem a colega que acabou de falar, a Janete, às vezes a gente lida com pacientes que estão aí buscando um tratamento de saúde por 10 anos. Tá? E aí o tratamento é ineficaz porque o profissional não se formou direito, muita gente aí fazendo tratamentos errados, ou pior do que isso, acho que o familiar, o parente tem que exigir resultado de tratamento. Tá? Então eu bato muito nessa tecla, inclusive com os meus alunos, eu falo, galera,
A gente está hoje numa sociedade de exigência. Faz o melhor que você puder pelo seu paciente. Tá? Porque as doenças têm tratamento, têm eficácia os tratamentos. Agora, tem que fazer o tratamento certo. E a gente fica muito caladinho vendo as pessoas sofrendo nos hospitais, nas clínicas. Ou que nem eu recebi uma paciente outro dia, ela tinha 35 anos que eu trato de depressão. Falei, não, senhora, me desculpa, a senhora não trata de 35 anos. Porque depressão, tá? Mesma coisa, transtorno de pânico, tem melhora, tem hoje, nós temos uma evolução nas técnicas terapêuticas, nas medicações, mas por que a nossa sociedade não vai atrás disso? Por que nós somos omissos com relação à melhoria disso tudo? E a mesma coisa vale pelo suicídio, a gente tem que esperar acontecer um caso na nossa família para a gente poder começar a discutir com os nossos filhos, fazer a prevenção, tá? Olhar para esse processo e falar, gente, vamos cuidar, que do nosso lado tem uma alma sofrendo. E aí eu quero terminar minha fala com uma provocação a todos vocês. Né? Quantas pessoas você ajudou no seu dia? Quantos você deu bom dia? Quem que você abraçou no seu cotidiano? Quantos amigos não estão sofrendo? Para quem que vocês têm dado a sua mão hoje? Eu acho que todo o nosso discurso ele tem que partir de uma pauta chamada humanidade. Nós precisamos, com urgência, romper o nosso egoísmo e resgatar, né, a nossa humanidade. Trazer as pessoas para pensarem e refletirem sobre a vida. E a vida é tão bonita, ela é tão boa, nós temos muita coisa legal para poder viver. Né? E eu falo isso, eu não estou falando isso à toa. Eu tenho aqui um tempo muito limitado. Eu falo isso como pesquisador na área de saúde mental, como professor universitário, como profissional que atua todos os dias com isso, como quem coordena a campanha do Setembro Amarelo, um dos coordenadores aqui na nossa região. Tá? Então, nós temos que falar da vida, do amor, da fraternidade, do carinho. Né? E acho que isso hoje é muito importante. Agradeço demais, Sibeli, porque você, de um jeito sensível, tocou nesse tema. Parabenizo, né, a Lucinda pela premiação, achei que foi muito legal. Se bem que acho que muita gente aí do filme merecia prêmio, porque eu acho que é um filme que vai ficar para a história. Eu não tenho essa certeza. Porque, mais do que nunca, ele pegou de um jeito poético uma questão que é a ferida da nossa sociedade na atualidade. Obrigada, Jorge. Ai, gente, tá difícil aqui, né? Tantos depoimentos tocantes. O webinar acabou tomando um rumo surpreendente até para mim. A começar, como disse o Jorge, pelo próprio depoimento do presidente Délio, de partilhar conosco uma experiência, né, familiar de um suicídio de um irmão. Esse realmente é um tema muito difícil, mas que leva as pessoas a se abrirem, né, e dividir conosco as dores, né? E isso é muito emocionante. E quando uma pessoa consegue partilhar uma experiência própria, é porque é um espaço de acolhimento que a gente está tendo aqui, né? Então, eu tenho muita gratidão por todos esses depoimentos, por todas essas falas. Eu sempre falo que desde março a cultura tem me dado muito, eu agradeço, né, as experiências que eu vivo diárias com muita gente da cultura, porque vocês são sensibilidade à flor da pele, vocês têm me ensinado muito. Então, eu tenho uma gratidão enorme e eu falo que eu tenho uma felicidade enorme de poder estar presidindo a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da UABDF. A gente tem aqui uma imensidão de fazedores de cultura que têm me ensinado diariamente. Eu tenho aqui duas falas, né, que me tocaram muito, da Elisa, no sentido de dizer que a gente vive uma miséria emocional muito grande, do Jorge, falando que realmente que o suicídio é um grito da alma, e eu acredito nisso. Eu vou passar agora a palavra para a Carol, para a Carolina, que é tesoureira, né, diretora tesoureira da Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência, desde quando começou a pandemia,
ela tem trabalhado muito e ativamente nessa questão da prevenção de toda essa questão emocional que a gente tem carregado. A pandemia tem sido muito difícil, tem sido um período muito difícil, em que as pessoas, né, compulsoriamente tiveram que se recolher nas suas casas. A gente está tendo, né, um aumento muito grande da violência doméstica, familiar, em todos os âmbitos, não é só com mulher, são com crianças, com idosos. A gente tem tido, infelizmente, um crescimento muito grande do divórcio. Eu sempre falo que, infelizmente, as famílias, por falta de tempo, não se reconhecem mais como pessoas, né? E a gente, por ter sido compulsoriamente colocados para conviver, né, uns com os outros, a gente, às vezes, tem tido uma dificuldade, né, de reconhecer o marido, dos filhos, os filhos aos pais, os irmãos. Então, assim, mas a OAB tem tentado contribuir muito com isso. Eu vou passar a palavra para a Carol, para ela dizer a forma que a Caixa de Assistência tem trabalhado essas questões aqui, tá? Obrigada, Carol. Está com você. Boa noite. Obrigada, Cibele, Marcicelli, Jorge, Janete. Foram incríveis as falas de vocês. Eu fiquei extremamente emocionada desde o início com a fala do presidente Délio, passando por cada uma de vocês. A Juliana comentou aqui no chat que o Conselho Federal da OAB edita anualmente a cartilha mental, saúde mental da advocacia, e realmente é um trabalho que o Conselho Federal tem feito. Mas a saúde, para a gente, na nossa gestão, é uma questão muito cara. Então, nós focamos a gestão da Caixa de Assistência na saúde esses 3 anos. E esse ano a gente está voltado muito para a saúde mental, principalmente por conta da pandemia. Nós temos feito atendimento gratuito para todos os advogados, nós criamos grupos de gestão de estresse que funcionam mentalmente, nós temos feito acolhimento individual online, nós temos psicólogos presenciais que também fazem o atendimento e pretendemos continuar com esse trabalho. Tivemos essa live hoje, temos tido uma sequência de lives e matérias sobre saúde mental, inclusive depois de amanhã nós vamos falar sobre a importância da atenção primária na saúde mental, porque a gente acredita também em um tratamento holístico. Não adianta tratar só, como a Janete falou, foi um ginecologista que indicou que ela fosse ao psiquiatra. Então, na Caixa de Assistência, a gente tem buscado acompanhar os advogados por meio da atenção primária, encaminhando ele para os profissionais, inclusive para o psicólogo e para o psiquiatra. E vamos tratar mais disso na quarta-feira. Obrigada por terem participado, foram incríveis as falas de vocês. E eu vou retornar a palavra para a Verane. Obrigada, Verane. Obrigada, Carol. A gente agora vai disponibilizar aqui o vídeo que foi feito pela Janete, né? A soprano Janete Dornelas, acompanhado pelo pianista Rafael Ribeiro, que fizeram gentilmente aqui um vídeo da adaptação, né, da Lacrimosa, do Requiem de Mozart. Eu vi agora aqui, vamos lá. Gabi, você está nos ouvindo? Porque a Gabriela vai passar aqui, compartilhar o vídeo com a gente, mas deixa eu ver aqui, porque ela tinha caído aqui, vamos ver se ela volta. Deixa eu ver aqui com ela, porque se ela não voltar, a gente vai mudar um pouquinho aqui o nosso roteiro. E aí, a gente não teve muitas perguntas, tá? A gente teve uma aqui do nosso conselheiro Bruce, perguntando aqui a respeito se a falta de querer é sinal de morte, né? Eu acho que talvez a pessoa mais indicada para responder isso seja o Jorge. E depois teve uma outra pergunta que eu acho muito importante, Cibele, que perguntaram aqui onde o seu filme vai poder ser visto, né? A gente teve a transmissão no dia 18 pelo Canal Brasil do seu filme, junto com outros filmes do Festival de Gramado. Eu acho que eu já tive uma notícia que ele está aí até não sei que dia no stream do Globoplay,
mas seria interessante que você partilhasse com a gente essa questão aí, da onde a gente pode assistir seu filme, tá? Então, assim, eu vou passar para o Jorge, enquanto a Gabriela volta, porque aí a gente vai encerrar o nosso webinar, então, com o vídeo da Janete. Jorge, você acha que falta de querer é sinal de morte? Sim, e na verdade a gente vem lidando hoje com um problema gravíssimo na nossa sociedade, que, a final de 2018, nosso IBGE soltou um dado da geração neném, que são dos jovens de 35 até 15 anos, que não trabalham e não estudam. Se você for perceber hoje na sociedade, tem muita gente que está totalmente apática para a vida. Aliás, eu brinco muito que tem muito vivo que até agora não encarnou. São pessoas apáticas, sem vida, sem... Inclusive no filme, a personagem Jéssica retrata um pouco disso. Você percebe que é uma pessoa que não tem amigos, não sai, não vou ser spoiler também, velho, aprendi. Tá? Mas cadê a vida? Cadê a alegria? Cadê o tesão? Cadê o... Por isso que, inclusive, o mote da nossa campanha é esse aqui, ó, pela vida. Sabe? Cadê a vida das pessoas, né? Então, a falta de querer, a falta de vontade, sim, é um indicativo, inclusive, complicadíssimo na área de saúde mental. Isso é um elemento para nós, diagnóstico de que algum transtorno pode ter se instalado, né? E nós somos seres de tesão, perdão pela palavra, mas a palavra é essa mesmo. Tesão de cantar, tesão de trabalhar, tesão de viver, tesão de... Cadê a alegria das pessoas? Hoje você vê uma boa parte das pessoas totalmente apática, amorfa, sem identidade. E isso na nossa sociedade é muito patológico, né? E aí, percebendo que alguém tem isso, encaminha para um tratamento com urgência, porque é grave, né? E se você está perdendo o seu tesão de viver, se cuida, se trata, procura ajuda. Não espera acabar a sua vida para depois querer refazer ela. Obrigada, Jorge. E Cibele, como já tiveram muitas participações aqui do seu filme, onde a gente vai conseguir assistir, como que vai ser aí a disponibilidade do filme? Então, a gente fez essa única apresentação, ele não ficou disponível para streaming, não. Ele foi uma única apresentação no Canal Brasil, como se fosse uma sessão mesmo do festival. Como não pôde ter o festival, foi uma sessão. E foi muito lindo ter sido assim no Canal Brasil, né? Porque deu a possibilidade de pessoas assistirem no Brasil inteiro, foi muito legal. Agora, o filme ele vai ser lançado comercialmente. A gente está estudando o como, porque com a pandemia a gente não consegue colocar ele nas salas de cinema. Então, a gente vai ver... Estamos em negociação para vender ele, né, para streaming ou TV aberta. A gente está com algumas negociações, mas vai ser em breve. E aí eu aviso para todo mundo, pode deixar que eu vou fazer muito barulho, é só vocês lembrarem o título do filme, que aí vocês vão poder ver. Tá bom? Eu assisti o filme, né, dia 18, porque todos os filmes que passaram, acho, no Festival de Gramado foram disponibilizados no Canal Brasil, né, naqueles dias. Eu posso dizer para vocês que o trailer está muito bem feito, porque ele coloca, assim, de uma forma bem interessante, né, uma condensação bem pequenininha do filme. O filme, realmente, ele toca de uma forma muito sensível esse tema muito difícil. Eu fiquei feliz por ele ser todo gravado aqui no DF, né? Só tem algumas cenas que são da cidade do interior, né? Mas eu nasci aqui no DF, né? Então fico muito feliz de ver o DF retratado em película cinematográfica. Fiquei muito tocada com o filme, fiquei assim muito feliz, né? Se a gente pode dizer assim, de uma certa forma, num tema tão árido como esse, de ter visto grandes mulheres, né? O filme ele trata de uma questão dessa questão borderline e ali suicídio, uma temática de uma perspectiva muito feminina, né? E abrangendo várias idades, né? Porque a gente traz à tona aí mulheres das mais diversas idades.
me tocou muito, eu também não vou fazer spoiler, a parte ali da irmã da Jéssica, né? Porque tem uma criança também ali no filme. Então, a gente tem várias idades, várias dificuldades femininas, emocionais, né? A gente traz essa tona, essa questão bem pesada para a gente, enquanto mulher, de várias idades ali, vista sobre várias perspectivas. Então, assim, eu vou agradecer muito, né, a possibilidade que vocês estão nos dando de discutir esse tema, de falar sobre esse tema. A gente mudou um pouco aqui, inverteu, né? E aí a gente vai passar o vídeo agora da Janete. E aí, assim, com ele eu já encerro o nosso webinar, tá? Agradecendo muito a vocês pela disponibilidade, pelo tempo aqui, agradecendo a todos os nossos participantes que estiveram aqui conosco, tá, gente? E aí já encerro, e a gente vai encerrar de uma forma linda aí com o vídeo da Janete, tá? Gratidão a todos vocês, gratidão a todas essas mulheres especiais, gratidão enorme ao Jorge. A gente está aqui na OABDF disponível para contribuir com esse tema tão difícil, e eu acho que a gente realmente tem que cuidar das nossas misérias emocionais, das nossas sombras que todos nós temos. Tá? Gratidão a vocês, gente. Boa noite.
Bravo! Lindo. Bravo, Lindo. Janete, dessa forma Magnífico. aí, tão especial. A gente encerra o nosso webinar, agradecendo a todas as pessoas que estão conosco até agora, agradecendo a você, Cibele, a Janete, a Luciana, ao Jorge, a Elisa, que passou por aqui, ao presidente Délio, a Carol, a Gabriela, ao Arthur, todo mundo que contribuiu aqui com a possibilidade desse webinar. Tá, gente? Boa noite. Enfim, né? Sigamos aí, podendo partilhar o amor a todo dia e em pequenas doses, que no final vai se transformando em grandes doses, né? Muito obrigada, tá, gente? Boa noite. Obrigada, Bernie. Boa noite. Abraço, abraço, abraço. Muito obrigada. Parabéns, Janete, lindo. Obrigada, Beli, gente. grande, muito Tchau. obrigada. Noite maravilhosa. Parabéns, Cibele.